Adriana, tudo bem? Boa noite, Facebook, tudo bem? Já estou online. Hoje nós vamos falar sobre comunicação e relacionamento. Uma coisa que ninguém tem dificuldade, ninguém tem problema, não é verdade? Ninguém tem problema de comunicação, nem tem problema de relacionamento. Todos nós somos entendidos facilmente. Então, enquanto o pessoal não chegou, eu vou dar 1 minutinho, 2 minutinhos aqui, enquanto o pessoal está chegando, para que a gente possa falar sobre comunicação e relacionamento, tá bom? Isso, vamos lá fazendo nosso login, vamos entrando. Deixa eu molhar a garganta aqui para poder falar direitinho. Ok. Quem está chegando aí, por enquanto até agora ninguém. Enquanto a gente vai aguardando, vou aguardar mais um pouquinho. Vamos aguardando. Deixa eu botar uma boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Legal. Abri uma mensagenzinha aqui já. Instagram, tem alguém aqui comigo? Quem entrou? Luísa. Olá, Luísa, tudo bem? Patrícia, bem-vinda, boa noite, tudo bem? Estou me dividindo aqui, ó. Sem lá para a Luísa, legal, Luísa. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho, tá? Isso. Ajustei aqui, acredito que vai ficar melhor agora, tá? Tudo bem, Patrícia? Tudo bom? Então, já estamos aqui online. Só mais 1 minutinho, 2, para a gente. Lucilene, tudo bem, Lucilene? Como você está? Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Só aguardando mais 1 minutinho, o pessoal tá chegando, né? Aos pouquinhos o pessoal vai chegando aqui. Eu marco mesmo em ponto 8 horas, porque eu acho que a gente tem que ser pontual. Isso é uma coisa que eu acredito, é um valor meu, que a gente tem que ser pontual, em respeito até, né? Carla, tudo bem? Saudade, tudo bom? Em respeito a vocês que estão chegando, né, nesse horário, se estão se planejando, se programando, né, para entrar exatamente nesse horário. Silas, oi, Pri, tudo bem? Elaine, tudo bem, Elaine? Boa noite, Priscila. Oi, Elaine, tudo bem? Estou aqui entrando de novo no Facebook, tá? Eu caí, mas voltei. Esbarrei aqui no fio, aqui, aí já era. Esperar a Patrícia também entrar, tá bom? E aí nós vamos iniciar. Nós vamos iniciar o nosso estudo, tá? Vou fazer alguns comentários bem interessantes, tá? E tudo muito baseado, assim, na programação neurolinguística, na psicologia positiva. Estou trazendo algumas ideias de um livro muito bacana também. Lá no final eu dou o nome do livro. É um livro que eu já li há algum tempo, né? E ele tem umas ideias bem legais. Aliás, ideia de 2 livros que são bem interessantes, né? Quem chegou aqui? Oi, Alessandra. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Que legal. Alessandra está aqui. Quem mais chegou aqui? Simples Cris. Tudo bom, Cris? Achou? Legal. Tudo bem? Deixa eu acenar aqui para você, Cris. Isso, legal. No Facebook tem uma, tá? A Alessandra está aqui. Fala comigo, Alessandra. E aí a gente combinou uma coisa bacana, tá? Como é que a gente faz? Eu vou falar um pouquinho, vou desenvolver algumas ideias, tá? E à medida que vocês forem fazendo pergunta, provavelmente não dê para eu sair respondendo tudo na mesma hora. Eu vou parar 15 minutinhos antes das 9 horas e já saio respondendo as perguntas, tá bom?
Então, quem tiver dúvida, vai guardando as suas perguntas aí, vai anotando. Quem quiser fazer alguma pergunta no que a gente vai falando, vai anotando. E aí, quando faltar 15 para as 9, eu vou parar. E aí, coloca as perguntas para a gente começar a responder. Quem está chegando aqui que eu não estou vendo? Deixa eu ver quem está chegando aqui que eu não estou vendo. Michel, grande Marcelo Felipe. Fala, meu parceiro. Tudo bem? Então, a gente vai falar algumas coisas aqui nessa live, tá? Vamos falar um pouquinho sobre comunicação e relacionamento. E aí, com algumas ideias legais. Então, é assim que a gente vai proceder, tá bom? Para que dê tempo de desenvolver a ideia e até vocês consigam ir rascunhando. Michel, fala, Michel. Poxa, ó, adorei aquele vídeo, meu camarada. Parabéns, hein? Parabéns pela conquista, Michel. Achei muito bacana. Você merece, meu amigo, muito sucesso. Você merece todo o sucesso do mundo. Ana Lúcia, tudo bem? Fala, meu amigo Michel, você é o cara. Você merece todo o sucesso do mundo. Vamos lá, vamos caminhar? Então, a ideia hoje é trazer para cá, para a live, falar um pouquinho de uma coisa que quase não afeta ninguém, né? A questão de comunicação, da forma de falar e dos relacionamentos. Assim, as pessoas que eu conheço quase não são afetadas ou não têm nenhuma dificuldade ou nenhum problema com a sua comunicação, nem com os relacionamentos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, né? Nós falamos muito bem, todo mundo entende o que a gente quer, o que a gente quer dizer, o que a gente quer colocar, seja na forma como a gente fala, seja no WhatsApp, seja no Facebook, num comentário em um post, às vezes até num e-mail que nós mandamos também. É sempre assim, todo mundo entende o que a gente quer, todo mundo, é isso aí. Eu que agradeço você, Michel, pela confiança que você depositou aqui na mão da gente, né? Então, assim, às vezes a gente manda um e-mail, manda uma mensagem, manda o Albena, tudo bem? Manda uma mensagem, Raíssa Savignoli. Olá, Raíssa, estou te aguardando para fazer lá no Rio, 19 de agosto. Então, assim, às vezes a gente manda manda um e-mail, manda uma mensagem no WhatsApp, sem a menor das intenções de criar uma confusão. E aí, por surpresa nossa, para nossa surpresa, a gente acaba muitas das vezes criando uma confusão muito grande e não sabe nem por que foi feito aquilo, né? Quando a gente tem a oportunidade, quando nós temos a oportunidade de ter o feedback da outra pessoa, pô, mas você escreveu isso, você falou aquilo, você disse assim, assado, você foi grosseiro, você foi ignorante, Nossa, eu não tive nem a intenção, não foi minha intenção. Para mim, assim, para mim não foi isso. E é isso, aí é que mora esse problema. O para mim e o para o outro. Aí é que a gente vai destrinchar um pouquinho essa dificuldade que a gente tem na comunicação por conta de ser algo para mim ou ser algo para outra pessoa. Tá? Aquilo que eu entendo é sempre a mesma coisa que o outro entende. E na nossa fala, ela é cheia de lacunas, cheia de dificuldades e às vezes falta até palavras que complementem ideias e que tenham ressonância na experiência da outra pessoa. E aí ela entende de outro jeito. Sabe como é que funciona? Eu vou mostrar aqui um pouquinho, tá? Vou mostrar não, eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre isso, né? Então, assim, a dificuldade na comunicação, como é que isso interfere nos nossos relacionamentos? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você concorda que cada um é de um jeito? Cada pessoa tem o seu jeito de ser? Cada pessoa tem sua forma de pensar? Cada pessoa tem um entendimento sobre alguma coisa, sobre um assunto, sobre um fato, sobre uma determinada situação? Você já percebeu que isso acontece? Se já, ok, tá? Se você já percebeu, isso é bacana, né? Cada um de nós é de uma forma. E por que é de uma forma?
Porque as nossas percepções, o que nós percebemos da realidade, do mundo, dos fatos que acontecem à nossa volta, elas são percepções únicas de cada um de nós. Cada um de nós dá um significado àquilo que está percebendo, que está ouvindo, que está conversando. Por quê? Porque nós filtramos tudo que nós percebemos e absorvemos dos fatos, das conversas, do mundo mesmo, das situações que a gente vive. E à medida que a gente vai absorvendo isso, nós vamos filtrando, fazendo uma filtragem com nossos filtros perceptivos, que são o quê? São memórias antigas, são formas de pensar, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente olha determinadas situações, as crenças que nós temos, né? Que são muito importantes na comunicação, os nossos valores. Isso vai funcionando como um filtro perceptivo daquilo que nós estamos observando, ouvindo ou vendo. E aí nós vamos montando na nossa mente uma imagem mental rica de significado, de experiência. Esse significado eu atribuo à imagem mental que eu montei na minha cabeça. E aí eu começo a reagir ou agir com o significado que eu estabeleci e não com aquilo que realmente significa. Aí, assim, para a gente trocar esse miúdo, deixar de uma forma mais fácil, a pessoa está falando uma coisa que para ela tem muito significado e para mim não tem significado nenhum. Porque os meus filtros, a forma como eu filtrei o que foi falado, o que foi visto, não tem esse peso todo como para outra pessoa tem. Às vezes, para a gente, você já deve ter observado isso acontecer. Para umas pessoas, determinados acontecimentos... Oi, Lu, tudo bem? Determinados acontecimentos são um Deus nos acuda, uma desgraça, às vezes até, nossa, uma coisa muito séria. E o mesmo acontecimento para outra pessoa não significa nada. Ou, para outra pessoa ainda, significa mais ou menos. Tem importância, mas não tem tanta importância. E assim sucessivamente. E aí, à medida que a gente vai falando com o outro vai dando um significado sobre aquilo que nós falamos. Sobre as palavras que nós usamos, sobre o tom de voz que nós utilizamos na hora de falar, sobre o pacote, o jeito de falar, que é uma coisa que, assim, que prejudica muito o relacionamento. Às vezes nós até falamos de um jeito legal, falamos as palavras corretas, empregamos o pacote cognitivo adequado para a pessoa entender melhor, mas o jeitinho que a gente fala, aquele jeitinho, muitas das vezes, né, diretivo, não é assertivo, mas é um diretivo sem coração, né? A gente vai lá e diz mesmo na lata o que tem que falar. E aí a outra pessoa, caramba, peraí. Então, em vez de criar uma conexão, que é o objetivo da comunicação, da nossa fala, é criar uma conexão com a outra pessoa para que a comunicação possa fluir. Então, em vez da gente criar essa conexão, o que acontece? A gente acaba afastando, criando um afastamento. A pessoa cria uma resistência em relação à outra por conta do jeito que ela falou, da palavra que ela usou, da expressão que ela trouxe, ou da imagem mental que a gente criou na cabeça do outro. Tudo aquilo que nós falamos cria um ensaio mental do comportamento, cria uma imagem mental aqui na nossa mente. Né? Então, as palavras que a gente usa e aquilo que a gente fala vai criando na mente do outro imagens que nem sempre são agradáveis para aquela pessoa. Para nós podem não significar nada, mas para o outro pode ter um significado muito forte. Isso vai fazer toda a diferença na hora da compreensão daquilo que ele está entendendo, tá? Então, tem muito isso. A forma de falar, ela é fundamental, tá? Isso faz esses filtros perceptivos, esse significado que nós atribuímos àquilo que nós percebemos, ele modela em nós um modelo de mundo, um mapa de mundo, e aí nós passamos a olhar e a conviver com as situações segundo o nosso modo de ser. E segundo esse olhar que a gente tem para o mundo. Tá?
Por isso as pessoas são tão diferentes. Por mais iguais que as pessoas sejam em alguns aspectos, as pessoas são muito diferentes. E para a nossa comunicação ser boa, nós precisamos aprender a falar na linguagem do outro. Nós precisamos aprender a entender como o outro se expressa e a falar nessa linguagem dele. Tem um ditado que eu já escutei muitas vezes, de vez em quando eu ainda escuto também, acredito que vocês também escutam. A pessoa chega para a gente, eu falo mesmo, se entendeu, se não entendeu, é problema do outro. Eu escuto muito isso ainda. Eu também achava isso, tá? Até alguns anos atrás, eu achava que era assim. Eu falo mesmo, se não entendeu, problema do outro. Eu achava que era assim. E aí eu descobri, estudando, né? Descobri não, estudando, estudei, eu fiz coach, eu fiz programação neurolinguística, psicologia positiva, lendo muito, estudando, a gente vai percebendo que não é bem assim, não funciona bem assim. Nós somos responsáveis pela nossa comunicação, pelo entendimento do outro sobre aquilo que a gente fala. Ok, até tem pessoas que têm um pouquinho de má vontade para entender algumas coisas, mas faz parte daquela pessoa, é assim mesmo. A pessoa é assim mesmo. Talvez a gente não esteja se expressando da forma mais adequada ainda para chegar no modelo de mundo do outro, para que ele possa entender a nossa comunicação. Você já reparou que quando você fala e aquilo que você fala é entendido, como é que essa conexão com o outro acontece, flui de uma forma prazerosa e legal, e aí a comunicação flui. E o mais legal é o seguinte, depois que essa conexão é estabelecida e essa comunicação acontece fluindo bem, os resultados aparecem. Qualquer resultado, seja na vida pessoal, como seja na vida profissional. Sabe por que os resultados começam a aparecer? Porque tem muito a ver com relacionamento. A comunicação, ela provoca bons relacionamentos, se ela for bem entendida e for uma comunicação boa. Também, se ela não for, os relacionamentos não vão ser legais. Tanto no lado pessoal, pode ser com o seu namorado, com sua namorada, com o marido, com mulher, com filhos, com parentes, com os vizinhos. Como pode ser com um colega de trabalho, no meio da nossa equipe, do nosso grupo, às vezes até com um chefe ou uma liderança. E nós percebemos que os nossos resultados, às vezes, estão mais difíceis de acontecer por conta dessa dificuldade da comunicação. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Eu já percebi muito isso acontecer. Eu tinha muitas dificuldades em me comunicar com alunos. Eu dei aula durante muitos anos, até dou aula até hoje, né? E assim, a minha comunicação era muito assim, Renato, olha, é isso, ponto final. E aí, tem pessoas que aceitam, tem pessoas que gostam, e tem pessoas que não curtem muito. E aí, à medida que eu fui aprendendo isso e mudando o meu jeito de falar, eu fui me tornando mais flexível e me ajustando ao modelo de mundo das outras pessoas. E eu comecei a falar um pouquinho melhor para o modelo de mundo dos outros. As pessoas começaram a se aproximar mais. E a conexão, ela aconteceu. Isso facilitou o quê? Isso facilitou melhores resultados para os alunos. Olha que legal, que coisa legal. E aí, se eles tiveram melhores resultados, eu acabei ficando mais feliz. Entendeu? Então, assim, você mexe numa coisinha e você provoca toda uma mudança positiva no teu contexto de vida, seja pessoal ou profissional, tá? A outra coisa que influencia muito a nossa comunicação é a nossa linguagem corporal, tá? A nossa fisiologia, ela tem um impacto na comunicação de 55%, enquanto as palavras só impactam 7%, a fisiologia impacta 55%. O pacote cognitivo, ou seja, como a gente fala, ele vai impactar ali por volta de 38%. As palavras que a gente usa, as concordâncias, os verbos, a estrutura que nós montamos na fala, o tom de voz, a velocidade da voz, a altura, isso tudo vai interferir na forma como a pessoa percebe. Mas a linguagem corporal, igual a essa, não tem.
Tá? Eu posso estar até falando uma coisa legal para uma pessoa, mas o meu corpo pode estar dizendo outra coisa. Sabe como é que funciona? Aí eu estou falando para a pessoa assim, tá? Estou super feliz que você veio aqui. Estou adorando você presente aqui. Puxa, estou alegre pra caramba. Você está vendo que a minha cara não diz isso. E nós percebemos no outro essa expressão da fisiologia. Fica muito nítido para a gente. Tá? Então você acha, caramba, estou falando um negócio, o cara está levantando a sobrancelha, está torcendo a boca, está coçando o nariz, está fazendo uma pose de que está desinteressado. E aí você não deixa acontecer essa conexão. Você prejudica essa conexão. Tá? É isso que acontece. A linguagem fisiológica, a linguagem do corpo, ela fala muito forte. Então a gente precisa ter, com o nosso corpo, ele precisa ter coerência com aquilo que a gente está falando. Tá? Nossa linguagem precisa ser coerente. Outra coisa que atrapalha, tá? Que atrapalha a nossa comunicação, tá? São os nossos estados emocionais. E aí eu te pergunto, em que estado emocional você quer estar quando vai conversar com uma pessoa, quando vai responder alguma coisa? Por exemplo, se você está feliz, se você está alegre, se você está de bem com a vida, alguma coisa que alguém te fala não soa tão apavorante, nem faz muito sentido. Às vezes você, o cara me deu falou comigo aqui na lata, mas tudo bem, ele é assim mesmo. Você releva. Já percebeu que a gente releva quando a gente está bem? A gente releva, a gente deixa para lá, a gente deixa passar, e a pessoa não quer assim mesmo. A gente nem presta atenção. Agora, se você está mal, se você não está bem, se o teu corpo também não está bem, você está gripado, você acordou, não está muito disposto, ou se você já teve uma discussãozinha no seu trabalho, ou já se engalfinhou com o filho lá de manhã porque estava demorando muito a acordar ou vestir a roupa para ir para a escola, ou qualquer outra coisa que acontece no nosso dia a dia mesmo. Isso é muito comum. Nos deixa num estado emocional. E aí, às vezes, o outro fala qualquer coisinha, mas é uma coisinha que, para ele, não tem o menor significado, não tem o menor sentido. Mas, para nós, é aquela gotinha d'água num copo d'água transbordando. Quando aquela gotinha cai, a gente transborda. E aí, aquela palavrinha, aquele jeito de falar, aquele olhar, sabe aquele olhar assim que... Caramba, que olhar é esse? Que jeito é esse? Você fez um jeito, você me olhou de um jeito aí. Pronto, é a gota d'água para o copo transbordar. Então, se o nosso estado emocional também não está bacana para conversar ou para falar com outra pessoa, é preciso que a gente se coloque no bom estado emocional. Sérgio, mas como é que eu me coloco no bom estado emocional? Respirando é uma coisa bacana, fazer uma pausazinha, dar uma respirada, para sua mente voltar para o corpo. É até uma outra coisa que eu vou falar aqui também, né? A questão da mente no corpo, né? Que é o estado de presença. Mas dando uma respirada, aliviando, abra um livro, lê uma página de alguma coisa positiva, escuta uma música legal para ajudar você a mudar esse estado emocional. E aí, quando o outro fala, você prestar atenção no que eu estava falando e não trazer para o pessoal. Nós temos uma dificuldade muito grande que tudo a gente acaba trazendo para o pessoal. Às vezes a pessoa ela até fala direcionada para a gente algumas coisas, mas ela também está transbordando. Pô, então isso tudo que você está falando aí precisa de muita paciência, né? Precisa de muita paciência. É verdade. Comunicação e relacionamento é um grande exercício de tolerância, de paciência, de serenidade, de equilíbrio emocional, de pensar no que vai falar antes de falar. Isso são grandes exercícios. E se nós queremos melhorar nesses aspectos da nossa vida, nada melhor para a gente desenvolver algumas coisas do que a prática, né? Tem até algumas pessoas que falam comigo assim, cara, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Vocês já ouviram isso falar? E aí, às vezes, eu digo assim, cara, agradece, porque assim, se você precisa desenvolver paciência, você tem que ter gente na tua frente que te tira a paciência. Para quê? Para que você possa exercitar. Já pensou se você precisa desenvolver a paciência e não aparece ninguém na tua vida? Ninguém na tua frente? Você não precisa exercitar a paciência? Não vai exercitar nunca. E assim com um monte de outras habilidades e competências. Um monte de outros comportamentos que a gente precisa desenvolver, mas para desenvolver precisa praticar.
é muito comum a gente não querer ter problema na vida, né? Quando eu escuto isso, a gente não quer ter dificuldade, só quer ter facilidade, só quer ter coisa boa, né? Que tudo dê certo sempre. Legal, é até bacana isso. Mas aí eu lembro daqueles países lá do primeiro mundo, né? Que batem recordes em suicídio. Aí eu não lembro quem foi que falou comigo que não, é porque é muito gelado, os países são muito gelados, né? Acho que foi até na comemoração que nós fizemos ontem, né? Do encerramento da turma de PNL. Aqui, assim, toda a turma de PNL, a gente sai para fazer o encerramento. Aqui teve champanhe, comemoramos o dia da entrega e da entrega certificado, né? E depois marcamos, foi todo mundo para uma pizzaria acabar com a dieta. Essa foi a ideia. E aí lá a gente estava falando sobre essas questões, surgiu o papo dessas questões, e aí, assim, e é um dado que a gente tem. Até o frio pode até influenciar muito nisso, mas são países que têm poucos problemas sociais. A sociedade é estruturada de uma outra forma diferente, as pessoas têm poucos problemas. Tudo está garantido, saúde é garantida, moradia é garantida, você não sente frio, educação é garantida, e você não tem problema nenhum. Se você não tem problema nenhum, cara, a vida fica boring, fica chata pra caramba. E aí o que acontece? Vai entrar em depressão, provavelmente. Né? A pessoa acaba entrando em depressão. E aí lá acontece muito suicídio por conta disso. Então a gente precisa agradecer, ter esse sentimento de gratidão, porque nós temos aqui, na nossa terrinha, grandes oportunidades da gente desenvolver nossas habilidades comportamentais. Paciência, tolerância, escuta, né? Perceber melhor algumas coisas. Para relacionamento, isso assim, é primordial. Tá? Não dá para a gente se relacionar bem se você não pensa em paciência. Não dá. Tem que ter paciência com o outro. Da mesma forma que você quer que o outro tenha paciência com você. Tá? Então, assim, a gente tem que desenvolver muito essas questões. Né? E aí, junto com os estados emocionais, a gente precisa pensar na questão da ansiedade. Ansiedade, aquela coisa de que ânsia, às vezes assim, cara, eu tenho que falar agora, porque senão eu passo mal. Tá, mas se você falar na hora que você está ansioso para falar, ou que você está com sentimento de raiva, ou com sentimento de culpa, ou com alguma coisa que está desarmonizando ali, aquilo que você vai falar vai estar carregado nesse sentimento. O outro vai receber essa carga, e ele vai entender da tua forma. Ele vai achar que ele não merece aquele tipo de coisa. Então, você, em vez de conectar, você vai afastar. Aí a confusão se estabelece. Ok, às vezes tem até razão, você tem que falar mesmo. Mas será que o momento é o mais adequado? Tem uma metáforazinha que eu gosto muito, né? A gente fala muito da planta. A planta, para sobreviver, ela precisa de água. Se você não regar a planta todos os dias, ela acaba secando e morrendo. Então não precisa de botar água. Você vai lá e bota aquela aguinha nela para sobreviver. Mas você já experimentou botar água quente na planta? Ferve a água, coloca lá na planta e vê se ela sobrevive. A nossa fala é a mesma coisa. Se você está em ebulição e manda aquela fala quente na direção do outro, vai causar problema. Vai ter uma dificuldade ali de relacionamento. Percebe? Em qualquer aspecto, gente. Eu estou falando assim de uma forma geral, mas isso serve para a parte pessoal e uma parte profissional. Né? Tem até uma máxima na parte profissional que diz assim: as pessoas são contratadas por suas competências técnicas e demitidas por suas competências emocionais, por seus comportamentos. E o comportamento, ele é uma função da forma como eu penso e da forma como eu sinto. Isso vai fazer com que eu me comporte de determinada maneira. E aí os comportamentos não são os mais adequados. Por quê? A forma como eu penso, a forma como eu estou sentindo, que é o significado que eu dou às coisas, né? Eu vou interagir com o meu significado e vou reagir de determinadas maneiras, que nem sempre são as mais adequadas. Então, isso que acontece. Outra coisa que atrapalha muito o nosso estado emocional são as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Muitas das vezes, em relacionamentos, escutei muitas pessoas falarem para mim que elas não mereciam, eu não mereço tal pessoa, não é para mim, eu não mereço tal emprego, falando do lado profissional. Esse trabalho é muito para mim, não, eu tenho até medo de assumir esse negócio. Isso é uma crença. Igualzinho aquelas crenças, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não é para mim, igualzinho, é uma crença.
E crença, ela limita você ou ela ajuda você a conseguir o que você quer. Geralmente a gente faz 3 tipos de crença. Crenças sobre a nossa identidade, quem nós somos, né? Eu não sou capaz ou eu sou capaz. Crenças sobre as nossas capacidades, crenças sobre o nosso merecimento. Eu mereço ou não mereço, eu sou capaz, eu sou bom ou não sou bom, eu sirvo ou eu não sirvo. Percebe? Então essas crenças, ou elas te ajudam a chegar onde você quer, ou elas atrapalham. Elas fazem com que você se boicote, se sabote para alcançar aquilo que você quer. A outra coisa é que tudo isso, ansiedade, crenças, vai acabar interferindo é na nossa autoestima. E aí a autoestima baixa, ela é um prato cheio para um estado emocional ruim. Então, se você tem baixa autoestima, né, o teu estado emocional ele não vai estar adequado para você estabelecer uma boa conversa, uma boa comunicação, e o teu relacionamento ele vai ficar prejudicado, né? O que é essa autoestima, essa forma como a gente vê a si mesmo, né? Como é que eu me vejo? Isso vai deixar você num estado emocional que pode ser bom ou que pode ser ruim, tá? Então, cuidar do estado emocional, assim como cuidar das características da comunicação, como o outro pensa, qual é o modelo de mundo, o que a pessoa se interessa, o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, como é que ela fala, como é que ela costuma falar, interpretar as coisas. Quer ver um exemplo disso? Vocês vocês conhecem alguém que só reclama? Só reclama de tudo? Vocês conhecem? Então, é fácil falar com uma pessoa que só reclama de tudo? É fácil ficar perto de uma pessoa que só reclama de tudo? Não é. Isso aí o que é? É a forma que a pessoa olha as situações e aí é o modelo como ela pensa, é o modelo de mundo dela. Procura sempre ver a pior parte, ver sempre as dificuldades, ver a pior parte das coisas, né? Ver sempre o lado negativo, nunca tem uma palavra positiva, tem sempre uma palavra negativa, se diminui o tempo todo e uma série de outras coisas, né? E da mesma forma, a pessoa que se vocês conhecem pessoas também que são muito positivas, né? Como é diferente você ficar perto de uma pessoa que só vê o lado ruim das coisas e uma pessoa que só vê o lado positivo das coisas. A diferença é muito grande, você sente prazer em ficar do lado de uma pessoa que é mais positiva. E aí você pode até falar coisas que não falaria para uma pessoa que vê o lado ruim das coisas. Você fala a mesma coisa para uma que só vê o lado positivo e você vai perceber que a interpretação dela é muito diferente. Ali você tem uma forma de ver diferente, um estado emocional diferente. Isso vai interferir na compreensão daquilo que você está falando. Tá? Uma outra coisa que é bem interessante é o estado de presença. Né? Presença, gente, é a diferença que faz a diferença. Estar presente é estar dando a tua atenção para outra pessoa. Você já reparou se quando você fala com outra pessoa, você dá atenção para ela? Tá, mas o que é dar atenção? A atenção é olhar nos olhos. É olhar nos olhos e escutar as palavras que a pessoa está te dizendo. O significado e como foi para ela. A emoção que ela está carregando ali. Isso faz toda a diferença do mundo. Às vezes a gente está até olhando para aquela pessoa, mas a cabeça está em outro lugar. Está longe. Está lá do outro lado da poça. Eu estou aqui do lado da poça, a cabeça está do lado da poça. Isso faz a maior diferença. Dar atenção, estar presente, é estar ali, olhando nos olhos, escutando o que a pessoa está te falando, participando e sentindo a emoção que ela está te contando aquilo. A pessoa percebe, lembra que a nossa fisiologia é muito percebida, a pessoa vai perceber essa fisiologia. Tá? Isso vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença na resposta que ela vai te dar. Tá? Quando a gente trabalha atendimento de excelência, é um treinamento que eu dou em algumas empresas, isso é fundamental. Isso é fundamental para criar um negócio chamado rapport.
O rapport, essa empatia com o outro e essa questão de você conseguir se colocar no lugar do outro, cria uma conexão muito forte. A nossa comunicação, ela tem que ter rapport, ela tem que criar uma conexão muito forte com a outra pessoa, tá? Para que ela possa fluir. Então, a atenção, estar presente, a mente tem que estar aqui no seu corpo, tá? A mente no corpo, prestando atenção no que o outro está te falando, no que o outro está dizendo, é fundamental. O outro vai perceber a sua postura fisiológica, tá? E agora eu vou começar a te dar umas dicas. Tem alguma pergunta aí? Não, né? Tá. Então, eu vou te dar algumas dicas que são bem interessantes, tá? São bem interessantes para que a gente possa melhorar a nossa comunicação e melhorar o nosso relacionamento com outras pessoas, tá? São umas dicas que a gente pode adaptar para o nosso dia a dia, tá? São coisas bem interessantes, tá? A primeira coisa é assim, se você estiver com outra pessoa, né, você vai se comunicar, procure elogiar a pessoa, né? Reconheça as qualidades que a outra pessoa tem. Geralmente a gente só vê o lado ruim do outro, né? As dificuldades, os deméritos que a pessoa tem, aquilo que ela fez de ruim. Mas todo mundo tem seu lado positivo. Elogie a pessoa, procure reconhecer, procure ver o lado bom que as pessoas têm. Use palavras para afirmar esse lado bom, né? Fale para ela, poxa, fulano, você... Admiro muito essa qualidade em você, poxa, isso que você fez foi muito bacana. Elogie a pessoa. Você não gostaria de ser elogiado? Eu gosto. Acho que a maioria das pessoas, isso eu sou eu que estou pensando, né? Acho que a maioria das pessoas gosta de um elogio. Mas não é um elogio falso, é um elogio verdadeiro. Quando você elogia uma qualidade, alguma coisa que a pessoa falou que foi legal, alguma coisa que ela faz boa, e isso é verdade, tá? Ela reconhece que você está prestando atenção dela e que você está sendo verdadeiro, né? Sem aqueles elogios falsos e aquela puxada de saco comum que algumas pessoas gostam de dar, né? Outra coisa que é muito importante na tua fala, seja gentil com o outro. Elogie o outro, repare na qualidade que aquela pessoa tem e seja gentil com ela. A gentileza, pessoal, a gentileza acaba em qualquer lugar da nossa vida. Na nossa casa, na rua, no supermercado, num banco, num transporte coletivo, dentro de um trem. Quantas reportagens a gente vê aí que as pessoas ainda não se levantam para dar lugar para outras pessoas. Está na lei. E a lei não é cumprida. Se a lei é boa ou ruim, isso é outra história, mas está lá na lei. A gente precisa cumprir. Essa é a nossa parte que a gente tem que fazer. E a gente percebe, isso é visível. Ônibus, trem, metrô, barca, não importa. As pessoas ainda não fazem isso, sabe? Seja gentil com o outro, use de gentileza. A gente gosta, eu ia gostar, eu adoro quando as pessoas são gentis comigo. Então, assim, para algumas pessoas não é esforço nenhum, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui, para algumas pessoas é normal. Para outras, as pessoas precisam de um pouco mais de esforço. Mas é um exercício do nosso dia a dia, da nossa vida, tá? A gente tem dificuldades em algumas coisas, mas tem facilidades em outras, né? O melhor caminho é o caminho do equilíbrio, onde você consegue, né, trazer um pouquinho mais, investir um pouquinho mais nas suas dificuldades para equilibrar com as qualidades que você tem. Para que a gente possa, né, ter um caminho mais equilibrado, uma caminhada mais equilibrada, né? Outra coisa que é bem legal é cuidado com aquilo que você fala, tá? Tem que ter cuidado com as palavras que a gente usa. Geralmente nós falamos julgando as pessoas, tá? A forma como a gente fala, ela expressa um julgamento da gente em relação ao outro. Precisa ter cuidado com isso. A gente às vezes precisa falar, mudar um pouquinho o jeito de falar para que a nossa forma de falar seja apenas observação e não um julgamento. Então, assim, você observa o que a pessoa fez. Toda vez que você observa e fala da sua observação, olha, eu observei você fazendo isso, isso e isso, tá? E aí você expressa, ó, eu, no meu entendimento, eu não gosto quando você faz isso, eu não gosto quando alguém faz isso. Aí você está expressando o seu sentimento.
tá? Mas a gente não pode falar para o outro fazendo um julgamento daquilo que o outro fez. A gente não gosta que faça isso com a gente. Percebe a diferença? Então, use uma comunicação mais positiva, não julgue, apenas observe. E na maioria das vezes, é melhor nem observar nada. Quanto mais a gente só observa, é melhor não observar, não, é melhor nem falar de observação nenhuma. Quanto mais a gente observa, mais a gente aprende. E nós precisamos aprender a observar. É uma escola muito boa, essa coisa de você observar as coisas com os detalhes, sem emitir alguns comunicados, né? Pelo menos a princípio, é muito interessante isso, tá? Então, assim, isso é uma forma, é uma dica, tá? O elogio, a gentileza, tá? E usa palavras que você possa afirmar para a pessoa as qualidades que a pessoa tem. Ela vê que aquilo para você é importante. Então, você ajuda a criar essa conexão. Uma outra dica, né? E para algumas pessoas isso é muito importante. Dedique ao outro o seu tempo, mas dedique um tempo de qualidade. Procure ver se para o outro o teu tempo é importante. Não é a quantidade de tempo que a gente disponibiliza, mas a qualidade desse tempo que a gente oferece para outra pessoa. Né? Eu conheço muitas mães e pais também que sentem muito sentimento de culpa por não dar qualidade de tempo aos filhos. E aí acabam fazendo todas as vontades para os filhos e acabam até, às vezes, estragando um pouco a educação que se der à criança por causa desse excesso de qualidade. Porque confunde um bom tempo com quantidade de tempo. Tá? Dar o teu tempo para outra pessoa é dar a qualidade do seu tempo. Para dar qualidade de tempo, eu tenho que estar presente ali, prestando atenção, dando a minha atenção para outra pessoa. Por isso que a presença é muito importante. Uma outra dica, tá? Dê presentinhos. Ah, mas, cara, não tem dinheiro para dar presentinho, então vou dar presentinho para o chefe. Dê presentinhos. Dê até o presentinho feito por você. Quando a gente fala de chefe, qual é o presentinho que a gente pode dar para o chefe, para o dono da empresa, para o nosso patrão? É fazer a nossa parte muito bem feita. Isso é um excelente presente para aquela pessoa. Às vezes a gente não tem, está numa situação de aperto naquele mês, não posso dar um presentinho para a mulher, ou para o marido, ou para o filho, ou para um amigo, ou para uma amiga, ou para a namorada ou namorado. Não posso dar um presentinho. Faz alguma coisa sua. Faz alguma coisa de você mesmo e dê para outra pessoa. Faz um cartão, pega um vasinho, pinta, bota uma plantinha, dá uma plantinha. Dê algo de você. Dê um presentinho para outra pessoa. A pessoa vai agradecer com felicidade. Está te ajudando a criar conexão. Tá? Agora, procure ver se as pessoas também gostam de receber presentinhos, né? A gente não pode sair fazendo um monte de coisa sem perceber se o outro gosta daquilo ou não. Show, tá? Outra dica é o seguinte. Algumas pessoas adoram que você as ajude, que faça coisas para ela. Né? Então, assim, ajuda o outro nas tarefas que o outro tem. Isso é uma coisa muito bacana, tá? Você vai lá poxa, em casa. Às vezes a gente está em casa e conheço muita gente que senta, pega o controle remoto, liga a televisão, enquanto a esposa, sei lá, a namorada, tal, tá lá fazendo um monte de tarefa e o sujeito está lá vendo televisão. Cara, levanta e divide as tarefas de casa. Eu conheço gente, ainda nesse século, a gente está no século XXI. Conheço pessoas que se comportam, pessoas novas, tá? Mais novas do que eu, que se comportam como se estivesse no século XV ainda. A obrigação da mulher fazer as coisas em casa e eu não tenho a menor obrigação de ajudar. Nada disso. Tarefa de casa é para ser dividido com todos que estão em casa, inclusive com os filhos, tá? É para ser dividido ali. É claro, não vou dar uma tarefa que o filho não consiga fazer, vou dar a tarefa de acordo com a idade e compreensão daquela criança. Mas é importante criar responsabilidade ao longo da vida para que cresça um adulto sério, um adulto responsável. Então,
Ajude o outro. Se ofereça a sua ajuda. Olha, é óbvio que a pessoa pode nem precisar, mas vai lá e oferece. Cara, eu tô aqui, ó. Precisa de mim para alguma coisa? Posso te ajudar com alguma coisa? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com os amigos em algum lugar. Às vezes o cara vai ao churrasco, senta lá, entorna tudo, come a carne toda, o cara não leva nada, não ajuda em nada, nem acendeu o fogo, o cara sabe. Nem bota o carro para acender, cara. Que coisa terrível, entendeu? Então ajude. Ajude dentro das suas possibilidades. Divida o trabalho com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você ama, com a pessoa que você valoriza. Divida o trabalho com ela. É igual para as duas partes, tá? Outra dica que é bem legal, tá? Não são todas as pessoas que gostam, não. Isso tudo que eu estou falando aqui, tá? Não são todas as pessoas que curtem ou gostam. A gente tem que olhar para as pessoas, prestar atenção nas pessoas e entender um pouquinho o modelo de mundo de cada um para ver se a pessoa gosta. Ah, como é que eu sei se a pessoa gosta? Vai testando, testa um pouquinho aqui, testa um pouquinho ali e vê qual é a preferência que aquela pessoa tem, né? E aí você vai falando na linguagem dela. Isso também é falar na linguagem do outro. E aí tem mais uma dica, que essa dica é muito bacana, tá? Não são todas as pessoas que gostam, mas é muito bacana. Tá? Por exemplo, uma pessoa for mais auditiva, ela vai se esquivar um pouquinho dessa dica que eu vou dar aqui agora, tá? Mas mesmo assim, ela aceita, tá? Abrace a pessoa. Dê um abraço bacana, um abraço de amigo, um abraço de amizade, um abraço caloroso, aquele abraço que revigora o teu dia, aquele abraço que faz o dia valer a pena, nem que seja só pelo abraço. Tá? Se for um beijo, dá um beijo, dá aquele beijo bacana, seja carinhoso com a pessoa. Às vezes a gente vê amigos, eu já vi isso acontecer, tá? Amigos, assim, em grupos, né? Se tratarem tão mal, mas, sabe? Ah, a gente é amigo, a gente fala assim mesmo com o outro, mas se tratam tão mal que dá vontade de chamar a polícia. Ó, os caras estão se engalfiando aqui, ninguém se respeita ninguém, cara. Se você fala assim, como essas pessoas falam com o outro, imagina assim um negócio pior, se começam a brigar. É a gentileza, é aquela questão de você ser gentil com o outro. Né? Seja carinhoso com as pessoas. Né? Não é ser meloso, não é isso. Mas seja carinhoso com as pessoas. Gentil, dê atenção. Isso é carinho também. Né? Às vezes a gente dá um abraço, faz um afago naquela pessoa, faz uma brincadeirinha leve, né? Isso tudo são sinais de que nós amamos as pessoas, que nós gostamos das pessoas. Eu não estou me referindo só ao relacionamento entre casais. Eu estou me referindo aos relacionamentos de uma forma geral. Às vezes, no nosso local de trabalho, muito da produtividade cai por conta de algumas coisinhas que são detalhes, são pequenos detalhes que a gente podia estar fazendo no dia a dia e que não está fazendo. E aí também não está fazendo a diferença. Às vezes a gente podia ter um ambiente de trabalho super prazeroso e produtivo, e não tem. Ou porque se trata mal, ou porque fala de um jeito grosseiro, porque não dá atenção, ou porque é diretivo demais, né? Diretivo demais é ser assertivo sem o coração. Não bota o coração na parada, tira o coração e vai lá e pá. Objetivo demais. Às vezes é um tapa na cara do outro. Entendeu? Então, não sei se vocês estão percebendo. Comunicação é um monte de detalhezinhos. São os detalhes que vão fazer a diferença para um bom relacionamento. E quando a gente consegue construir esse bom relacionamento, os resultados vão ser excelentes. Tá? Então, assim, são as 5 dicas que eu queria trazer aqui, que são fáceis da gente fazer. Para algumas pessoas mais fáceis, para outras mais difíceis. E é uma questão de exercício. Tá? São 10, caramba, avancei 5 minutos aí no tempo, são 10 minutos para as 9. Eu estou aqui agora à disposição para responder pergunta. Vou olhar aqui o que vocês colocaram, deixa eu ver. Sandra Oliveira, você falou em ajudar. Eu ajudo o que eu preciso de ajuda e a pessoa fala. Esse trabalho é seu. Pois é, aquilo que eu estava falando, né, Sandra? Nem sempre as pessoas pensam no mesmo modelo de mundo com a gente. A gente tem que se expressar. Expressa o que você sente quando ela fala isso. Você fala, ó, eu quero ajudar
e aí eu preciso da sua ajuda, porque eu não dou conta, porque assim nada mais justo que a gente dividir uma tarefa, um trabalho. Você está falando aqui da ajuda ao trabalho, eu não sei se é ajuda ao trabalho dentro de casa, não sei se é no lado profissional. Aí, aqui eu não tenho como saber isso. Tá? Mas expresso o que você sente quando a pessoa diz isso. Ó, esse trabalho é seu. Olha, quando você fala isso para mim, eu me sinto muito injustiçado, ou me sinto ofendido, ou me sinto machucado ou magoada, porque eu acredito muito que se você me ajudasse a dividir esse trabalho, a gente, assim, eu ia ficar menos cansada, você não ia se cansar tanto, a gente ia ter mais tempo para fazer outras coisas mais proveitosas. Eu estou imaginando aqui qual a situação que você pode estar se referindo. Tá? Se você especificar melhor, de repente a gente consegue dar uma direção diferente. Foi, Sandra? Alguém perguntou aqui, compreender o mundo do outro sem juízo de valor é tratar com gentileza. É isso aí. Compreender o mundo do outro sem juízo de valor. Nós temos um hábito muito sério, julgar o outro. Mas a gente não gosta de ser julgado. Né? Por que vale, então, para o outro e não vale para a gente? Você já parou para pensar nisso? Eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não queria que fizesse comigo. Isso é regra de vida. Isso é uma regra básica de vida. E o cara, 2000 anos atrás, ele já falava isso. Não dá. Se não serve para mim, não serve para o outro. Então, é muito isso. Vamos lá, gente, tem mais alguma pergunta? Vamos botar uma perguntinha aí. Alguém quer saber mais alguma coisa? Não? Nenhuma pergunta? Rafael, Albena. Gostou da abordagem, Albena? Isso é a nossa vida, né? Nosso dia a dia, ele é repleto disso. Existem muitas técnicas para a gente se comunicar melhor? Existe sim, tá? Aqui nós damos a formação do curso de programação neurolinguística, e a neurolinguística, ela trabalha muito a nossa comunicação. Porque as palavras que a gente fala, elas criam e saem mentais de comportamentos. E aí eu posso ter comportamentos inadequados por conta de algumas coisas que eu estou falando, ou do jeito que eu estou falando. Então, a gente trabalha muito a comunicação, tá? É muito comum, quem faz o curso de PNL, em 4 meses, mudar de vida. Ter resultados extraordinários, tá? A fisiologia, isso aí, Albena. A fisiologia fala muito, Aí você está dizendo que eu sou muito sincera com as coisas, mas a sinceridade também tem seu momento. Às vezes, assim, eu preciso ser sincera com a outra pessoa, mas nem sempre. Aquele momento é o mais adequado. Ou a forma como eu expresso a sinceridade. Né? Lembra daquela historinha da água? A planta precisa de água. Mas se eu colocar água quente na planta, eu vou matar a planta. Né? Às vezes a gente precisa falar mesmo, precisa ser sincero com a outra pessoa, mas o jeito como eu uso essa sinceridade pode acabar machucando a outra pessoa. Né? O prestar atenção na forma como a gente fala é fundamental. Nós não prestamos atenção. Né? Nós não prestamos atenção, não. Tá? São poucas pessoas que conseguem ter uma comunicação mais equilibrada, mais serena. Mas, assim, Albena, se você controla o que você fala, você consegue controlar a sua fisiologia também. É só conectar pensamento, emoção e fisiologia. É possível. Com a programação neurolinguística, a gente aprende a fazer isso. A gente conecta isso tudo. Então, o teu rosto, a tua fisiologia vai expressar exatamente o que o teu pensamento está expressando. Para que a nossa linguagem seja coerente. Aquilo que eu falo me coloca no estado emocional na direção do que eu estou falando e do que eu estou pensando, e a minha fisiologia acompanha. Aí a outra pessoa acredita muito melhor. Tá? Temos mais 5 minutinhos. Então, adorei, assim, tá, a doutora só fala quando me perguntam. É uma opção, tá? Isso melhora os teus relacionamentos? Falar só quando te perguntam, melhora os teus relacionamentos? Às vezes a gente precisa se expressar. O problema não é se expressar, é a forma como a gente fala. Tá? É só a forma de falar. Geralmente, nesses momentos, a gente acaba julgando. E não é a maneira mais adequada da gente falar com o outro. Tá? Difícil? Pode até ser, Albena, mas é uma prática. Isso é exercício. A gente precisa
tirar alguns ranços que a gente tem na mente na forma de falar, que vem da educação, que vem da cultura, que vem da escola, que vem da sociedade que a gente vive. É hábito. Como eu falei, tem um monte de jovens que se reúnem hoje, eles se tratam como lixo. E aí, entre eles, é normal. Se você, cara, como é que vocês falam? Você, não, isso aqui tá gente, é beleza, é normal. Não é normal. A forma de falar não é normal. Tá? Tem que praticar, é prática mesmo. Tá? Eu pratiquei muito, eu fiz oratório e pratiquei muito. A oratória, eu fiz muito espelho, sabe? Falar no espelho, falar para o espelho, me gravar, até ajustar um pouquinho mais. E aí eu comecei a ver a forma como eu falava e o resultado que eu tinha. Eu comecei a prestar atenção nisso. Eu falava com a pessoa e via a fisiologia dela, eu calibrava a fisiologia dela. E à medida que ela ia me dando o resultado, eu ia calibrando a fisiologia, eu ia ajustando. E caramba, falei e não teve uma reação legal. Peraí, deixa eu falar de um outro jeito. Eu ia mudando. Então, esse exercício tem me ajudado até hoje. Não é que eu falo perfeitamente, não. Às vezes até assim, às vezes não funciona. E aí, assim, esse exercício tem me ajudado até hoje, tá? A melhorar a minha forma de falar. Cris, praticar dentro de casa. A casa da gente é o nosso laboratório, tá? Mas ali a gente tem que ter mais paciência. Ali a gente tem que ter muito mais paciência. Tá? Oratória, Albena, eu tenho um coach de oratória. Tá? Pessoal, restam 2 minutos aqui no Instagram. O Instagram é pontual, tá? Então, ó, eu tenho coach de oratória. Quem estiver interessado em coach de oratória, são 10 sessões, dá um resultado muito legal, muito bom. Manda uma mensagem para mim que eu entro em contato com você e a gente combina como é que faz isso, tá? O coach de oratória é fantástico. Pessoal do Instagram, beijo no coração de vocês. Adorei a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Espero que eu tenha sido assim, tenha feito a diferença na vida de vocês e que essas dicas façam sentido e vocês possam levar para o dia a dia de vocês. Se tiver dificuldade em aplicar, me chama. Me chama aqui que eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Em qualquer momento, em qualquer hora, tá? Beijo no coração de vocês, pessoal do Instagram, porque já vai cair. Eu continuo no Face, tá? Mais um pouquinho que já tô encerrando aqui também, tá bom? Um beijo no coração. Cris, fala comigo que eu te digo como é que funciona, tá? Pessoal aqui do Facebook, Instagram já tá ao vivo, tá, né? Então a gente tá falando. A qualquer momento ele vai cair aí, tá? Porque é pontual. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta aqui no Face? Tá? Michel, prestativo serviço também pode facilitar a ser prestativo? Sim, é aquela coisa que eu falei. Ajude o outro, faça serviço para outra pessoa, ofereça o seu serviço para outra pessoa. Isso pode ajudar muito, ficar muito legal, tá? Foi aquilo que eu tinha dito sobre você oferecer os teus serviços, o teu trabalho, para dividir com o outro a carga de trabalho do outro, seja na vida pessoal como na vida profissional. Tá? Lenice, agora que eu te vi aqui, Lenice, caramba, a prática é prática. Na vida da gente, tudo para funcionar é prática, tem que praticar. São coisas simples, do nosso dia a dia mesmo, só que a gente precisa se lembrar de botar isso em prática. Como a gentileza. A gentileza a gente quer ver no mundo, mas nós mesmos não somos muito gentis. É só você se imaginar na fila do supermercado, para você ver se você é gentil ou não. Deixa a senhorinha estar na tua frente, para você ver como é que você fica. A senhorinha, ela vem com o carrinho vazio, mas ela está esperando o senhorzinho que vem lá atrás com mais 2 carrinhos. Aí quando ele entrar, você vai continuar gentil? É prática mesmo, a gente precisa entender isso. Tá? Essa prática é super importante, né? E são coisas muito simples, tá? Pessoal, aqui do Facebook, Instagram já encerrou, né? Dá uma hora certinho. Eu vou encerrar aqui também no Facebook. Alguém mais, ele disse aqui, Marina, mapa de território, Michel, mapa de território. Eu evitei falar isso aqui, porque senão eu tenho certeza que tu ia falar para mim, lá, vem certo com essa história do mapa de território. Mas faz diferença, não faz? É isso aí. Isso aí, gente, olha, eu quero agradecer de coração a participação de vocês. Espero ter sido útil aqui. Obrigado por vocês estarem presentes. Quem puder, indica aí a nossa nova turma de programação neurolinguística, PNL.
Começa no dia 13 aqui em Niterói. E a novidade, dia 19 de agosto no Rio de Janeiro. Obrigado, Helenice. Obrigado, Michel. Obrigado, Sandra. Bruno, valeu, Bruno, que você estava aqui. Marina. Luciana. Quanto tempo você não vem aqui, Luciana? Hélio também. Não vê um tempão aqui, tá? Então, assim, obrigado de coração mesmo, tá? Um forte abraço. Até a nossa próxima live. Em breve eu estou divulgando aqui a data, tá bom? Beijo no coração de todos. Tchau, tchau, queridos.